Olá, você compreende o que é o Evangelho? O texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Então, todo aquele que crê no Evangelho tem uma mudança de mente, metanoia, mudança de mente, de coração, de propósitos, enfim. A palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. A boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todo o homem, não imputando aos homens as suas transgressões, mas por graça, por favor imerecido, concedendo a salvação a todos aqueles que a Ele se aproximam e creem nessa boa nova. A boa nova tem um nome. A boa nova é Jesus Cristo. O Jesus, o Filho do homem, que veio aqui nesta terra há mais de 2000 anos e nos ensinou um padrão de vida, uma maneira de vida, uma maneira de existir, para que a pessoa seja plena. Isso é o Evangelho. É a vida de Jesus. É a vida do Filho do homem. Porque o Cristo, ele é eterno. O Cristo é antes dos tempos eternos. Mas o Jesus histórico é aquele Jesus que se fez homem, esteve no meio de nós e ensinou a maneira para mim e você termos uma vida plena e abundante. Ele mesmo disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Você só recebe a abundância de vida do Senhor, de Cristo, quando você vive a vida simples do Evangelho, a vida que ele viveu. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar quando estou falando com vocês, que é: aquilo que Jesus viveu e foi, é aquilo que nós precisamos viver e ser. Mas você pode me perguntar: como viver e ser a vida do Evangelho? Como podemos viver o que Jesus viveu e foi? Eu digo para vocês que muitas pessoas jamais ouviram falar o nome Jesus. E eles vivem essa vida simples de Jesus, sem mesmo saber que estão vivendo essa vida de Jesus. Parece um pleonasmo, mas é algo muito simples. A vida que ele viveu e foi nessa existência, nós precisamos viver e ser nesta existência. Muitos amam assim como Jesus amou. Muitos são bondosos assim como Jesus é bondoso. Muitos perdoam assim como Jesus perdoou e ensinou o perdão. Até quantas vezes meu irmão, o meu próximo, pecará contra mim para que eu o perdoe?
E Jesus disse que não é apenas 7 vezes, mas que era 70 vezes 7 a respeito de uma mesma coisa. Então, o perdão é uma graça, é uma maneira de vida, é algo que transforma você. E isso faz parte do Evangelho, até porque Jesus, nele mesmo, nos perdoou de todas as nossas transgressões. Porque o castigo que nos trazia a paz e nos traz paz hoje estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e esse castigo estava sobre ele. E por tudo aquilo que ele sofreu, nós podemos viver essa vida abundante. Mas você pode me indagar: como eu vou viver? Você precisa ver sobre Jesus, a história de Jesus, a vida que Jesus viveu, os temas que Jesus abordou, as questões que ele levantou. Isso tudo você encontra no Evangelho. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela fala em 4 evangelhos. São 4 autores diferentes. São Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles foram discípulos e contemporâneos de Jesus. E eles narraram, na sua visão, na sua forma de enxergar o comportamento de Jesus, eles narraram o que eles viram. Então, o que eu preciso fazer para aprender a viver e ser como Jesus nessa existência? Eu preciso pegar o Evangelho e ler esses textos. Eu fui ensinado que eu deveria ler de uma forma diferente. Eu já digo para vocês que a maneira que me despertou no Evangelho foi apenas ler, como você lê uma história mesmo, de um outro livro qualquer. Pegue esse livro, Mateus, Marcos, Lucas e João, na Bíblia, em qualquer versão, em qualquer linguagem, e leia. E você vai ver qual foi as abordagens e os comportamentos de Jesus a respeito de todos os temas chave da nossa existência. Está tudo abordado ali. Então leia esses textos como um livro. Eu não te convido a ser um teólogo e nem um religioso. Eu te convido a ver apenas os pontos que foram abordados por Jesus. E se você achar muito difícil de ler esses 4 livros, mais de uma vez, ler e reler aquelas histórias que estão ali. E em algum momento você vai se identificar com aquilo na sua vida comum, no seu dia a dia, porque o que é abordado ali são abordagens do dia a dia de cada ser humano. Assim como ele viveu, assim também podemos viver. Mas se você achar tão difícil ler esses 4 livros, tão difícil, então você pode reduzi-los e ler apenas 4 capítulos. 3 no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. O livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 20 a 48. Esses 4 capítulos vão mudar a sua maneira de enxergar a vida. Porque nesses 4 capítulos está descrito o maior sermão que Jesus já pronunciou, que é o Sermão do Monte. E ali está a doutrina central do Evangelho. A doutrina central do Evangelho está em Mateus 5, Mateus
Mateus 6 e Mateus 7. E também no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 20 a 48. Se você ler esses livros várias vezes, esses capítulos várias vezes, algo vai mudar na sua mente, algo vai mudar na sua concepção a respeito do Evangelho. E você vai notar no seu dia a dia aquilo que você pode fazer para mudar tudo ao seu redor. Doutrinas centrais como perdão, como compaixão, como amor ao próximo, como perdoar as pessoas que te magoaram, você liberar essas pessoas. Essas pessoas, quando você não perdoa, elas ficam amarradas em você para um tempo e você é prejudicado com isso. Você aprende a se doar mais pelos outros, a fazer o bem para as pessoas. Você aprende a ser uma pessoa generosa, você aprende a ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Tenha essa experiência, viva essa experiência, conheça o Evangelho. Evangelho é poder de transformação de mente. Eu duvido alguém ler essa leitura que eu indiquei e não mudar a sua vida. E não estou chamando você para uma religião, não. Estou chamando você a uma abertura de mente para uma consciência nova, que é a consciência do Evangelho. Como eu disse, muitas pessoas já estão vivendo isso sem mesmo conhecer o próprio Evangelho, porque elas perdoam, porque elas são generosas, porque elas acolhem, porque elas abraçam, porque elas vivem uma vida de graça, de carinho para com o próximo, amando o próximo como a si mesmo. É isso é o Evangelho e nada mais. Se alguém ensina algo diferente disso, está errado. Jesus encarnou nessa existência a vida de um homem perfeito. A Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, Jesus Cristo, foi quem o revelou, mas revelou em suas ações, revelou por sua bondade, revelou por sua graça, revelou por seu amor, por seu perdão, por sua misericórdia. Experimente isso, experimente o Evangelho. Amor, graça, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, enfim, tantos outros atributos que tem em Jesus, que nós precisamos conhecer e mudar a nossa mente, trazer a nossa mente. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é essa simplicidade. E eu convido você para isso, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui e fica a dica para todos vocês. Leia esses textos. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 48. Ou leia os 4 evangelhos, de carreirinha, um versículo após o outro. Pegue um dicionário, se tiver uma palavra um pouco rebuscada ali que você não compreende, o dicionário vai dizer para você. Ou pega esses textos numa versão mais atualizada, e isso vai mudar você. E o principal, vai trazer paz ao seu coração. Não é eu que transmito a paz, é o Evangelho de Jesus que transmite a paz para as pessoas. Tenha essa experiência.
Eu vou ficar por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Tamo junto.